Discovery Science. Uma criança nasce em 1953 e a estrutura do DNA acaba de ser descoberta. 1989. A identidade genética desta criança pode ser identificada. O primeiro gene isolado da doença de Huntington foi descoberto. 2003. Todo o código genético desta criança agora pode ser lido e os genes defeituosos no DNA podem ser corrigidos. Outro nascimento, mas desta vez não é o milagre de sempre. O sexo do bebê e a cor dos olhos foram escolhidos antes da concepção. Também o cabelo, o desenho do nariz e a inteligência. A data deste nascimento? Talvez daqui a alguns anos. Ele nasce de uma revolução genética. Uma revolução em que cada passo traz novas questões sobre ética e responsabilidade. E à medida que as promessas da ciência aumentam, crescem também nossas dúvidas. – 26 de dezembro de 2002. Uma conferência de imprensa nos Estados Unidos. Estamos muito felizes em anunciar que o nosso bebê clonado nasceu. Esta afirmação de uma seita religiosa, os raelianos, provavelmente é uma farsa. Mas clonar um bebê é o grande objetivo de alguns cientistas em todo o mundo. É o objetivo maior de uma ciência em que alguns temem que o desenrolar dos acontecimentos possa estar superando a nossa habilidade de examinar, considerar e pesar as consequências. Atualmente existem 72 mil experiências sendo feitas no mundo relacionadas ao DNA. 72 mil experiências e estamos apenas começando. O que estamos fazendo é sintetizar milhões de anos de tentativa e erro e apressar o processo da transferência de gene em pouco tempo. Então, sendo racional, eu posso afirmar que tudo isso é uma loucura. Loucura ou não, é a ideia incrível de poder manipular e controlar nossa herança genética que estimula a medicina moderna, ao tentar vencer as doenças causadas pelos nossos genes. Quando se trata de pesquisa médica, qualquer tecnologia que funcione é rapidamente aceita pelo público. Os éticos podem não gostar e os cientistas podem não gostar, mas se o público acreditar que funciona, será aceito. E a legislação vai sempre acompanhar. A ética sempre acompanhou a ciência, jamais a conduziu. E, na verdade, eu não vejo nenhuma razão para ser diferente com a genética. Os éticos vão adorar dizer para os geneticistas o que eles devem fazer, mas os geneticistas não darão atenção. Enquanto o debate esquenta, esse programa o levará para as fronteiras da pesquisa genética. É um lugar onde os cientistas frequentemente admitem que não sabem por que as experiências funcionam, mas é onde não existe nenhuma dúvida de que a medicina genética está se mostrando extraordinariamente promissora. Esperamos que no futuro possamos injetar células-tronco num paciente e que essas células regenerem as partes gastas do nosso corpo. Acho que a clonagem é talvez a mais poderosa tecnologia que os homens jamais desenvolveram. Nossa esperança é que o trabalho que nós e os outros cientistas estamos fazendo termine um dia, confinando as doenças genéticas nos livros de história. Para saber o que o público pensa dos acontecimentos que estão revolucionando o nosso futuro genético, Discovery encomendou uma pesquisa internacional sem paralelo em 8 países. Apesar do grande otimismo dos geneticistas, a nossa pesquisa descobriu que o público está cético quanto ao futuro da raça humana ser decidido pela genética. Os brasileiros são os mais entusiasmados, mas esse apoio diminui acentuadamente na Inglaterra. E nos Estados Unidos, 40% das pessoas concordam. Conforme evoluímos, acho que vai cada vez mais influenciar a medicina e a maneira como as pessoas são tratadas. Acho que ainda há um longo caminho pela frente e, sabe, existem outras coisas que provavelmente são mais importantes para essa caminhada do que somente a genética. A ciência genética promete muito, a manipulação dos nossos genes. Mas será que ela pode cumprir e, se puder, estamos prontos para assumir a responsabilidade de interferir na verdadeira estrutura da vida, o nosso DNA? Olhe para ele. Londres, daqui a 50 anos. Nós imaginamos um mundo onde a ciência genética faz parte do dia a dia de famílias como essa.
Para essa geração, os genes podem ser desmembrados e alterados de acordo com a sua vontade. Projetar bebês é a regra. Projeção holográfica é lançada para selecionar crianças projetadas. Cura genética do câncer acaba com as experiências clínicas. E a cura para a doença que mais mata no Ocidente finalmente chegou. O supermercado é processado por criar perus com 8 peitos. Genes de animais são manipulados para satisfazer as necessidades e o apetite humanos. Triste por ser careca, levando fora das garotas? Aplique o Gene Mais Cabelo 3 no seu couro cabeludo agora. Quando eu ficar velho, eu vou precisar disso? A cura genética para a calvície ainda não existe. Mas desde que os segredos do nosso genoma foram descobertos, os cientistas se perguntam se poderiam manipular os nossos genes. Essa grande ideia é a terapia de genes. Para as doenças causadas por um único gene defeituoso, como fibrose cística, distrofia muscular ou hemofilia, a terapia de genes parece ser a luz no final do túnel. Esse homem é a prova viva de que a terapia de genes funciona. Ele é a única pessoa no mundo que aparentemente se curou da hemofilia, depois de fazer parte de uma experiência de terapia de genes pioneira. Doenças como a hemofilia são causadas por mau funcionamento dos genes. A ideia por trás da terapia de genes é simples. Por que não implantar um gene saudável no DNA para resolver o problema? A terapia de genes usa um vírus para implantar o novo gene no núcleo, assim como um envelope carrega uma carta. O gene se implanta no genoma ao acaso. Agora ele pode ser lido, e as instruções corretas são passadas do núcleo para a fábrica de proteínas, que por sua vez produz as lajes do nosso corpo. Mas a terapia de genes tem seus riscos. De fato, em algumas tentativas, ela se mostrou fatal. Em 1999, o jovem Jesse Gelsinger morreu enquanto se submetia a uma terapia de genes experimental no seu fígado doente. O vírus usado para levar o gene substituto provocou uma grande reação imunológica que matou o adolescente. Meu problema com a terapia de genes não é com o princípio da coisa, mas com a sua execução. Jesse Gelsinger, esse rapaz não corria nenhum risco de vida. Ele levava uma vida razoavelmente saudável. Ele morreu quase que imediatamente após a terapia. Ele não precisava ter morrido. Outros erros surgiram da terapia de genes. Crianças com imunodeficiência pareciam os candidatos ideais para o tratamento. Até que 2 jovens franceses desenvolveram leucemia quando o gene, projetado para curar sua doença e implantado ao acaso, destruiu um gene vizinho chamado LM02. Isso provocou uma divisão incontrolável das células sanguíneas, resultando no câncer. Alguns médicos acreditam tanto na promessa da terapia de genes que já estão se adiantando e tentando eliminar os riscos. É o que estão fazendo em uma experiência conjunta entre a Universidade de Stanford e o Hospital Infantil da Filadélfia, para tratar a hemofilia causada por um gene isolado. Conforme envelhece, o sangue fica mais escuro, mas na verdade o que me preocupa é que é maior de um lado do que do outro. Então não é só uma lesão na pele. Dylan, um hemofílico com 2 anos de idade, tem um gene defeituoso passado por sua mãe pelo cromossomo X. Seu corpo não produz suficientemente o agente coagulante fator 9, então ele sangra facilmente. E está recebendo uma dose emergencial do fator 9 sintético. O fator é caro, entre 50 e 100 mil dólares por paciente ao ano. Então, mais da metade dos doentes do mundo não podem usá-lo. Os pacientes podem se tornar imunes a ele e é penoso administrá-lo. Não, fica quietinho, filhinho. Pronto. Fica aqui, calma. Pronto, está acabando. Há 6 anos, a doutora Katie Manow e a professora Kathy High pesquisam para produzir um vírus seguro e criar um gene coagulante sintético. Podemos tirar agora? Isso, não vai doer nada. Os hemofílicos, como Dylan, produzem apenas cerca de 1% do nível normal do fator coagulante 9. Um pequeno aumento faria muita diferença. As pessoas que têm níveis ligeiramente mais altos, digamos de 3 a 4%, apresentam bem menos casos de sangramento espontâneo ou casos de sangramento perigoso. Se conseguíssemos manter os níveis de circulação
Numa variação percentual pequena, isso certamente o deixaria livre dos sangramentos espontâneos. E então, como está se sentindo? Há 4 meses, Chris Brandt, de 31 anos, viajou da Austrália para os Estados Unidos para tentar. Chris e o seu médico levaram meses para convencer o governo australiano a permitir que ele participasse. Frequentemente é muito difícil saber o que muitos desses conselhos reguladores exigem. Portanto, precisa-se de muito tempo para preencher a papelada, ter certeza de que tudo foi feito corretamente. Não há dúvida de que a morte de Jess Gelsinger mudou não só os testes da terapia de genes, mas também todos os experimentos clínicos em todo o mundo. Eu estava ciente de que nos Estados Unidos os estudos sobre a terapia de genes foram suspensos em 1999, desde a morte de um paciente com a deficiência de OTC. Havia alguma preocupação, mas acho que eu estava mais interessado na possibilidade disso beneficiar muitas pessoas. O gene sintetizado do fator 9 foi injetado diretamente no fígado de Chris. Um processo simples e permanente. No espaço de 3 semanas após a experiência, o corpo de Chris começou a produzir o fator 9, algo que nunca tinha acontecido antes. Depois de 6 semanas, o novo gene tinha elevado o nível do fator para 12%. Quando soube que meu corpo estava produzindo seu próprio fator 9, fiquei entusiasmado. Sabe, achei que podia ir ainda mais longe e não teria mais que me preocupar com os sangramentos. Esse é um objetivo que estamos perseguindo há mais de 5 anos. Há quase 10 anos. Portanto, foi um momento maravilhoso. Nós aprendemos, através dos anos, a não nos entusiasmar demais antes da hora. Por isso, ficamos otimistas com cautela. E a professora Rai estava certa ao ser cautelosa. Depois da melhora inicial, os níveis do fator 9 de Chris voltaram a cair. Além disso, o fígado teve uma reação imunológica ao novo gene, o que causou hepatite. Eu acho que eu fiquei um pouco frustrado porque o fator que eu tinha começado a produzir estava caindo, mas, apesar disso, acho que não me trouxe nenhuma grande ansiedade. Meu fígado está bem agora, com certeza. Ele aguenta alguns drinks e é só o que eu quero dele. Quando perguntamos em nossa pesquisa se as pessoas continuariam com as terapias de genes que já tivessem causado morte em pacientes, pouquíssimas na Inglaterra e nos Estados Unidos disseram que sim. Eu acho que depende das circunstâncias. Se eu estivesse com uma doença terminal, sabendo que eu ia morrer, eu acho que não teria muitas opções, então eu faria. Se eu estivesse morrendo, provavelmente aceitaria correr o risco, mas imagino que seria obrigada a conviver com efeitos colaterais e com a expectativa de quanto tempo de vida me restaria. É uma triste verdade na medicina que muitos tratamentos que no princípio tornaram-se aceitáveis, na verdade eram tremendamente perigosos. Um exemplo clássico são os transplantes de coração. Nos anos 60, as pessoas não tinham nenhuma chance de sobrevivência. Hoje, jamais seriam permitidos, mas se não tivessem sido feitos, não teríamos a tecnologia padrão para o transplante. Atualmente, a terapia de genes não apresenta os mesmos riscos, mas seria tolice negar que existem riscos reais, alguns dos quais talvez ainda nem conhecemos. Contudo, se não nos arriscarmos, a terapia de genes não irá a lugar algum. Acho que devemos correr esses riscos, mesmo que, infelizmente, isso possa custar algumas vidas. Para Chris, a terapia de genes é um risco que parece ter compensado de uma maneira inesperada. Desde que fiz a terapia de genes há 4 meses e meio, eu só sangrei uma vez. E isso, para mim, é extraordinário. Normalmente, eu teria um sangramento a cada 2 semanas. E já está fazendo 3 meses desde que isso aconteceu. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas está sendo muito bom. Na Austrália, existe a esperança de que a experiência de Chris Brandt permita que mais testes sejam feitos. A consequência disso é muito estimulante e certamente é um grande avanço na terapia de genes, já que agora vislumbramos a possibilidade de um benefício terapêutico num ser humano que fez a terapia de genes. Além disso, parece que ele ainda está se beneficiando da terapia de genes de uma maneira que ainda não compreendemos completamente. Mesmo com sucessos iguais ao de Chris, alguns acreditam que ainda é cedo para comemorar.
Ainda não temos conhecimentos suficientes a respeito dos genes para fazer experimentos dessa envergadura. Nós só temos cerca de 30 mil genes. Mas deve haver 200 ou 300 mil proteínas codificadas por eles. O que os biólogos moleculares não conseguem dizer é por que um gene decide codificar uma proteína e outra não. Então, acho que o que ainda temos que investigar é em que medida esses fatores sutis do meio ambiente podem influenciar um gene a se tornar proteína e outro não, porque isso envolve todo um processo. A terapia de genes de reposição envolvendo a introdução de novos genes continuará a trazer riscos até sabermos exatamente como eles funcionam. Mas uma nova pesquisa na Universidade de York se mostrou mais segura. Ao invés de substituir um gene defeituoso, ela destrói a sua mensagem, atacando o mensageiro. É o primeiro passo para destruir o maior de todos os assassinos, o câncer. Este é o núcleo de uma célula cervical cancerígena que foi forçada a se autodestruir. O câncer é causado por um vírus sexualmente transmitido, chamado papilomavírus humano, ou HPV. Todos os anos, 400 mil mulheres em todo o mundo morrem por causa dele. A professora Jo Milner passou os últimos 3 anos tentando descobrir meios de derrotá-lo. No interior do núcleo de uma célula saudável estão os genes P53 e RB. Esses 2 genes anulam a formação do tumor, controlando a divisão das nossas células e destruindo qualquer célula danificada que poderia se tornar cancerígena. O câncer cervical ocorre quando o vírus do câncer entra na célula e ataca os genes que neutralizam o tumor, colocando 2 dos seus próprios genes, E6 e E7, no genoma humano. Eles tomam o controle do crescimento das células, forçando-as a se dividirem de uma maneira incontrolável, causando o câncer. O estudo da professora Milner, um dos mais avançados na pesquisa genética, é chamado de interferência de RNA. Ele trata do câncer em sua raiz genética. Os tratamentos convencionais do câncer, inclusive a quimioterapia e a radioterapia, são bastante eficientes para vários tipos de tumor, mas têm a desvantagem de também danificarem as células normais. Em outras palavras, não agem exclusivamente no câncer. A grande vantagem da interferência de RNA é poder ser dirigida somente para as células que estão desenvolvendo o câncer. Os nossos genes são lidos pelo mensageiro RNA que leva as instruções para as fábricas de proteínas na célula. A técnica da professora Milner barra a mensagem dos genes cancerígenos antes que eles alcancem as fábricas. Interrompe a mensagem acertando efetivamente o mensageiro. O agente que faz isso, uma molécula chamada RNA de curta interferência, é introduzida na célula infectada pelo vírus do câncer. Aqui ela se une ao mensageiro RNA que carrega o vírus do câncer, dando instruções para a fábrica de proteína e então extermina o mensageiro, levando as células cancerígenas à autodestruição. No papel, é uma concepção fantástica. A questão é, será que a professora Milner conseguiria fazer isso funcionar na prática contra esses matadores, as células do câncer cervical? Podemos ver que o quadro muda completamente. Há muito menos células. E aqui as células com círculos em volta são as que estão em processo de cometer suicídio. Essas estão mortas e são as remanescentes das células cancerígenas. Foi uma sensação maravilhosa poder olhar no microscópio e ver esses resultados. Dava para ver que as células estavam morrendo, enquanto as células normais, que tiveram exatamente o mesmo tratamento, estavam completamente ilesas. Nós agora temos uma tecnologia que nos permite interferir diretamente no RNA, gene do vírus. E, com certeza, nisso estamos apenas no começo. O progresso tem sido excelente. Então, o que podemos conseguir é uma nova geração de remédios. Pela pesquisa da professora Milner, poderíamos pensar que a cura do câncer cervical era iminente. Mas os testes humanos ainda devem demorar pelo menos 3 anos. A nossa pesquisa internacional descobriu um impressionante otimismo na crença de que a ciência genética vai trazer a cura para a maior parte das doenças. Os ingleses e os norte-americanos são os mais céticos, mas mesmo assim, mais de 60% das pessoas acreditam que a genética vai acabar com as doenças. Acho que a manipulação genética, não na concepção, mas depois dela, vai se tornar a maior conquista
da medicina nos próximos 20 anos. O que eu espero é que o aperfeiçoamento da genética continue melhorando as nossas vidas. Terapia de genes e pesquisas como a da professora Milner trazem esperanças de acabar com muitos distúrbios genéticos, quando apenas 1 ou 2 genes estão envolvidos. Mas com os outros grandes vilões genéticos, como as doenças do coração, uma combinação complexa de genes está envolvida e é preciso uma abordagem diferente. Trabalhos sérios, usando a mais recente pesquisa genética, alimentam grandes esperanças, mas trazem consigo um conjunto de questões éticas. Há 1 ano e meio, Nelson Águia estava à beira da morte. Ele tinha uma doença crônica no coração depois de vários ataques cardíacos. Se não fizesse transplante do coração, não haveria mais esperança para ele. Ou seja, entre as 2 cirurgias, dá um total de 7 pontes. Eu não subia uma escada, eu sentia muitas dores no coração. E eu era um homem que provavelmente não suportaria o 3º infarto. Mas, em vez do transplante de coração, Nelson se submeteu a um procedimento que trouxe uma recuperação impressionante. O coração seriamente danificado se regenerou efetivamente graças a uma das mais discutidas áreas da genética hoje em dia, a terapia da célula-tronco. As células-tronco são as principais células do nosso corpo, regeneram e reparam diferentes tipos de tecidos. No passado, os cientistas acreditavam que as células-tronco adultas eram imutáveis. Só podiam ser aquilo que estavam destinadas a ser. Mas agora os cientistas estão estudando a ideia de tirar as células-tronco de uma parte do corpo e fazer com que se tornem células de outra parte do corpo. Um órgão que quase não tem células-tronco próprias é o coração. Aqui, tecidos mortos ou danificados não se regeneram. Mas será que células-tronco de outra parte do corpo poderiam ser enganadas e se tornarem células novas no coração? A ideia de que você pode reciclar as suas próprias células para substituir tecidos danificados, por exemplo, é muito excitante. Isso é, de fato, a mais excitante área da genética moderna ou da biologia da célula, que é o que ela é, na verdade. O que liga ou desliga os genes para orientar a célula-tronco da medula óssea a se tornar, digamos, glóbulos brancos ainda é muito incerto, mas trabalhos executados aqui no Instituto do Coração do Texas podem trazer algumas respostas. O Dr. James Willerson iniciou a pesquisa. Ele acredita que as células-tronco adultas podem ser muito mais poderosas do que se pensava anteriormente. Nós estamos seguros de que uma pessoa pode usar as células da medula óssea como uma forma de transplantar a célula-tronco de uma maneira que melhoraria o fluxo do sangue para o coração e melhoraria o funcionamento do coração doente. As células-tronco da medula óssea de Nelson são puxadas com uma seringa e depois filtradas para separar as outras células. Elas são então injetadas no coração doente, entre o tecido vivo e o morto. A grande dúvida é se esse novo ambiente pode convencer as células-tronco a se tornarem novas células, em vez dos glóbulos brancos que estavam destinadas a ser originalmente. O Dr. Emerson Perin, um especialista em coração do Instituto do Coração do Texas, está trabalhando nesse projeto pioneiro. Ele decidiu dirigir as experiências para o seu país de origem, o Brasil. Inicialmente, o Dr. Perin vai mapear o coração doente em 3 dimensões, colocando uma sonda no órgão através de uma artéria da perna. Conforme aparece no mapa, ele mostra o coração de Nelson antes das injeções da célula-tronco. Em uma pessoa saudável, deveria ser totalmente violeta. As áreas vermelhas mostram onde o coração foi afetado pela doença. Aqui podemos ver um ponto violeta onde o coração se contrai normalmente. Então, percebemos imediatamente que este coração está muito doente. Agora, se o levantarmos e olharmos para a parte de baixo, esses pontos pretos são os lugares onde nós injetamos as células-tronco na área que mais necessitava de sangue, de um melhor fluxo sanguíneo e onde existe potencial para recuperação. A parte seguinte do método, que dura 45 minutos, é injetar com precisão as células-tronco no coração com uma seringa minúscula, que chega ao coração através de uma artéria da perna. O mapa tridimensional é então usado para direcionar as injeções numa fração de 1 milímetro, alcançando as áreas pré-determinadas e mais necessitadas.
Apesar dessas células-tronco virem da medula óssea do paciente, uma coisa incrível aconteceu depois que elas foram colocadas no coração. Ficou claro que quando colocamos uma dessas células-tronco no meio de um punhado de células do coração, elas como que imitaram o ambiente em volta. As células são muito espertas e logo ficaram iguais ao tecido do jeito que nós queríamos. Nós achamos que, de alguma maneira, as células-tronco são capazes de criar várias substâncias muito benéficas que podem, por exemplo, ajudar a reconstruir os vasos sanguíneos. Elas também podem se tornar, digamos, uma parte dos vasos sanguíneos ou de um músculo do coração. E isso é um outro mecanismo. Então, por enquanto, ainda não temos muita certeza de como isso funciona, mas já temos uma boa ideia. Talvez eles não saibam como funciona, mas parece que realmente funciona. A imagem da direita é um quadro do coração de Nelson apenas 4 meses depois da operação. Olhando para essa imagem feita na hora da injeção, podemos ver aqui, no lugar onde as células foram injetadas, nós vemos uma melhora considerável que é demonstrada por essa grande área violeta que representa o músculo com contrações normais. Se olharmos para o outro lado do coração, veremos também uma mudança nesta grande área vermelha do músculo do coração antes enfraquecido e que agora está se tornando um coração normal e mais forte. Até agora, 14 pacientes se submeteram a esse método. Todos eles, assim como Nelson, fizeram excelente progresso. Eu ando em dias alternados 4 quilômetros, sem sentir nada. Eu nado razoavelmente. Voltei a trabalhar. O teste ainda está em fase experimental e os cientistas ainda não sabem ao certo como os genes ligam e desligam nas células-tronco. Mas mesmo assim, os médicos estão avançando nos testes para confirmar os seus dados. Remendar o coração parece uma maneira fantástica de regenerá-lo, mas e se nós pudéssemos pular esse estágio e fazer um coração totalmente novo? Esse é o mais novo objetivo da pesquisa da célula-tronco, substituir totalmente os órgãos. Mas para fazer isso, entramos em uma área muito controversa. As células-tronco adultas podem ser muito mais versáteis do que se pensava antes, mas o seu uso ainda é limitado. Tentar criar um novo órgão do nada exige as mais versáteis de todas as células-tronco embrionárias. Células cujos genes podem ligar e desligar para ficar iguais a todos os tipos de células do corpo humano. Células produzidas por embriões com cerca de 5 dias de vida. Sem dúvida, a parte mais excitante da genética é a genética do desenvolvimento. Como levar um óvulo até um ser humano? Como levar as características dos tecidos de um embrião para um coração? Agora, se conseguirmos fazer isso, é provável, apenas provável, que nós mesmos podemos fazer isso e reconstruir um coração. Pense nos problemas médicos que isso resolveria. Mas resolver esses problemas exige uma ação que muitos acham repugnante. Quando criamos embriões especificamente para extrair deles as células-tronco com fins experimentais, lembrando que o embrião será eliminado depois, já que não vai crescer, isso é muito perigoso. É eugenia. Isso não deveria ser um procedimento normal da ciência. Mas a ciência está prosseguindo, e com resultados tão extraordinários que os éticos terão de brigar para serem ouvidos. Desenvolver novos órgãos para transplante parece fantasia de Frankenstein, mas está se tornando realidade aqui no Japão. Essa rã tem olhos que foram criados artificialmente neste laboratório. Eles funcionam perfeitamente depois de terem sido transplantados na rã por este homem. O professor Makoto Asashima fez uma descoberta incrível na Universidade de Tóquio. Ele é o primeiro cientista do mundo a criar do nada um órgão dos sentidos através de uma célula-tronco embrionária. As células-tronco embrionárias são os blocos de construção de todas as criaturas, tanto animais quanto humanas. Depois que um esperma fertiliza um óvulo, ele começa a se dividir até que depois de 4 ou 5 dias, já são 200 esferas de células vigorosas. São as células-tronco. Nessa altura, elas têm a capacidade de se tornar qualquer parte do corpo. Se pudermos aproveitar esse potencial e direcioná-lo, podemos desenvolver qualquer órgão que quisermos.
Na Universidade de Tóquio, o professor Asashima pegou as células-tronco de um embrião de girino e as cultivou no laboratório. O desafio, então, foi induzir as células-tronco a se tornarem óleos. Nós colocamos vários indutores com as células-tronco num tubo de ensaio e, alterando as condições das células, como, por exemplo, mudando a concentração de um indutor de proteína chamado actina, podemos criar vários órgãos no tubo de ensaio. Esses óleos, criados em laboratório, são transplantados para os girinos que tiveram os próprios óleos removidos. O próximo desafio é fazer os óleos transplantados funcionarem. E, mais uma vez, apesar da genética ter controlado o mecanismo, ainda não sabemos até que ponto o motor foi acionado. O nervo do olho cresce indo em direção à parte óptica do cérebro e então para. Então, o nervo vem do cérebro e os dois nervos se juntam. Até o momento, não sabemos por que o nervo do olho transplantado cresce em direção ao cérebro. Enquanto os girinos se desenvolvem, a questão é: será que essa ciência pioneira vai mesmo funcionar? Será que as jovens rãs podem ver através dos novos olhos? Para descobrir isso, o professor Asashima aproveitou uma qualidade rara e natural da rã. Quando as rãs não conseguem enxergar, o corpo escurece. Se elas conseguem ver, mesmo com um olho só, ficam com uma cor mais clara, quase branca. Nesse tanque, podemos perceber claramente que as rãs mais claras conseguem ver. Algumas são até brancas. E as rãs com cores mais escuras, em que o transplante não funcionou, são cegas. A esperança do professor Asashima é de que essa visão futurista possa um dia literalmente dar visão para as crianças cegas. Existem diferentes graus de cegueira, mas se nós podemos desenvolver olhos num tubo de ensaio, então haverá, de fato, uma chance de que possamos curar a cegueira usando o tratamento das células-tronco. À medida que o professor Asashima aumenta o seu conhecimento a respeito do funcionamento dos genes que governam essas células-tronco, ele está aprendendo a desenvolver outros órgãos de rãs: rins, fígados e um dos mais complexos de todos, o coração. O coração da rã está esperando para ser transplantado. É o próximo objetivo na lista do professor. Nas experiências do professor Asashima, as células-tronco são derivadas de embriões produzidos sexualmente por rãs fêmeas e machos. O grande problema para os humanos é que o nosso complexo sistema imunológico rejeita instantaneamente órgãos que tenham DNA diferente dos nossos. É por isso que os pacientes com coração transplantado têm de tomar drogas imunossupressoras poderosas. O único meio de obter células-tronco contendo apenas os nossos próprios genes é através de um embrião clonado. Para conseguir isso, um óvulo humano é retirado de seu núcleo e um novo núcleo é implantado. Isso pode vir de qualquer célula do corpo. Um choque elétrico unifica os dois e a divisão começa. Um embrião clonado foi criado. E o Dr. Robert Lanza está fazendo exatamente isso. Aqui na Advanced Cell Technology, em Massachusetts, nos Estados Unidos, estão tentando levar um embrião a um estágio em que as células-tronco possam ser aproveitadas. Nós usamos a tecnologia da clonagem para gerar embriões humanos muito jovens. Embriões com apenas 4 ou 8 células. Para ir do embrião jovem até o blastocisto, que é um conjunto de cerca de 100 células, é preciso um ajuste delicado das condições de cultura, bem como de cada passo do processo de clonagem. Nossos parentes mais próximos, os primatas, encorajam Robert Lanza em suas pesquisas sobre embriões clonados. Aqui eles já chegaram ao estágio crucial dos blastocistos, com 100 a 200 células, quando a extração das células-tronco é possível. Ele acredita que as aplicações têm muitas possibilidades. Já sabemos, por exemplo, como transformar células-tronco em recipientes para a dopamina produzir as células que podem ser usadas no tratamento de, por exemplo, um paciente com um mal de Parkinson. E sabemos que adicionando algo como ácido retinóico, podemos transformar essas células-tronco embrionárias em células do coração. E inclusive já colocamos essas células do coração em vários andaimes degradáveis para criarmos o que chamamos de remendos miocárdicos e podermos consertar o coração do mesmo jeito que consertamos o pneu de uma bicicleta.
O sucesso com os primatas encorajou Robert Lanza a criar órgãos humanos completos a partir das células-tronco de embriões clonados. Criar um coração completo é difícil, é um processo muito complicado e que provavelmente ainda vai demorar uns 10 ou 15 anos. Apesar de ainda distante, tudo isso soa muito promissor, mas há um preço a ser pago. Quando um embrião é usado para células-tronco, ele é destruído nesse processo. É o fim de uma vida em potencial. A dúvida é saber se esse pequeno punhado de células tem os mesmos direitos que todos nós temos. Há muita controvérsia a respeito. Muitas pessoas acham que isso deveria ser proibido. A nossa pesquisa mostrou que, enquanto no Brasil e na Turquia 2 em cada 3 pessoas acreditam que isso deveria ser declarado ilegal, nos Estados Unidos 2 em cada 5 acham o mesmo. Na Inglaterra, a metade acha que deveria ser proibido. As questões sobre o direito à vida são tão complexas que o mundo está dividido a respeito da continuação ou não das pesquisas com os embriões clonados. A Inglaterra ainda permite pesquisas com as células-tronco embrionárias até o limite de 14 dias. Os ministros da saúde da Austrália não conseguem chegar a um acordo sobre a matéria. Singapura nomeou uma lista de especialistas para estudar a questão ética sobre o uso das células-tronco embrionárias, e não existe nenhuma lei que regulamente a pesquisa da célula-tronco em Israel. Os Estados Unidos proibiram o uso do dinheiro dos contribuintes na pesquisa da célula-tronco embrionária, e há pressões políticas para acabar com elas completamente. Felizmente, não acabou ainda, porque a pesquisa da célula-tronco é tão importante que muitas pessoas e governos na Europa estão financiando. Então, a menos que a gente tenha uma total aversão a qualquer tipo de pesquisa, a tendência é de que ela continue, e aquilo que funciona pode ter certeza de que as leis entenderão sem a menor dúvida. E quando isso acontecer, a nossa escolha mais difícil será entre comprar os novos órgãos pela internet ou de algum vendedor que bater à nossa porta. Bom dia, meu caro senhor. Posso tomar um pouco do seu tempo? Não estou interessado em comprar nada. Por favor, senhor. É só um minuto. Eu tenho uma oferta que o seu corpo não pode recusar. Quantos anos o senhor tem, se me permite a pergunta? 40. O senhor sabe que aos 40 anos o fígado tem a metade da eficiência que tinha aos 18 anos? E que seu coração também está... Sim. Começando a falhar? Bem, que tal um coração novo? A pesquisa da clonagem terapêutica, que tenta desenvolver os tecidos humanos com a esperança de substituir, digamos, um tecido cardíaco danificado, tenho certeza de que pode ser mal utilizada. Mas daqui a 20 anos, podemos ser acusados de ultrajantes por causa da noção de que não devemos usar as células-tronco, que talvez tenham sido tiradas de um óvulo fertilizado e não de um óvulo implantado numa clínica de fertilização artificial. Toda a preocupação se resume em saber se um punhado de células microscópicas menores que a cabeça de um alfinete tem os mesmos direitos de um adulto ou de uma criança, que podem morrer porque fracassamos no uso dessa tecnologia. Talvez a maior questão para os legisladores, os éticos e para todos nós é o que vai acontecer quando a clonagem embrionária for levada para sua conclusão biológica. Desenvolver um embrião humano clonado em laboratório a partir de poucas células está se mostrando difícil, e gerar alguém no útero pode ser muito mais fácil. Os cientistas estão aprendendo com a clonagem dos mamíferos, mas os opositores apontam a ovelha Dolly como uma prova de que isso jamais deveria ser permitido com os humanos. O professor Keith Campbell foi o co-criador de Dolly. Ele ouviu o argumento de que a artrite de Dolly e a sua morte precoce se devem ao fato dela ser clonada. Pelo que eu sei, eu não acho que exista alguma prova de que a Dolly tenha envelhecido prematuramente comparada com outro animal da mesma idade que tenha sido gerado por técnicas naturais. Não faça parecer que eu estou dizendo que todos os animais que produzimos com essa técnica são normais. É uma técnica muito ineficaz. Nós não entendemos os mecanismos que controlam o desenvolvimento, então geramos animais e fetos anormais e mortos. Apesar dos casos dos animais, alguns cientistas estão em busca do objetivo final: clonar um ser humano. Os críticos perguntam por que alguém faria isso. Um dos poucos argumentos convincentes é ajudar um casal estéril a ter um filho. O Dr. Panos Zavos está tentando ativamente gerar um clone humano. Nós estamos em um estágio muito avançado em relação ao nosso programa de clonagem humana. E é claro que estamos muito confiantes de que vamos executá-lo e
E de que podemos gerar embriões clonados saudáveis, que podemos implantar esses embriões clonados e propiciar uma gravidez viável. E esperamos o nascimento do bebê no final deste ano. A nossa pesquisa perguntou quando um humano será clonado com sucesso. A crença mais comum é de que isso já aconteceu em segredo, em algum lugar. 1/3 acha que isso vai acontecer nos próximos 5 anos, enquanto apenas 1 em cada 7 pessoas acredita que nunca haverá um clone humano bem-sucedido. Acho que o que podemos supor aqui é que, se isso já não tivesse sido feito, estaria para ser feito. Nós vamos acordar um dia e alguém já terá feito. Já não é mais um problema técnico, é só uma questão de saber quais serão os pesquisadores que vão conseguir fazer primeiro. Olha só isso. Você em 2007. A cada dia ela se parece mais e mais com você. Você sabia que quando nós resolvemos te clonar, por alguma razão achei que ela podia ser um pouco diferente de você. Não há dúvida de que todo casal deveria ter o direito de gerar e de escolher a via pela qual gostariam de poder gerar seus filhos. As pessoas estão muito assustadas com a clonagem porque não conhecem o assunto. Alguns cientistas duvidam que o clone humano já esteja a caminho. E muitos também questionam os riscos de um trabalho desse tipo. Mesmo aqueles que conseguiram clonar animais com sucesso acreditam que a clonagem humana é um passo avançado demais. Os descendentes podem ter anomalias que, com a medicina moderna, talvez não signifiquem um risco, mas eu acho que, por enquanto, as chances disso acontecer não valem os riscos e nós não devemos tentar clonar um ser humano. Acho que as pessoas precisam entender que, se desenvolvermos a clonagem humana, vamos começar a experimentar em crianças, em bebês. E algumas coisas podem dar errado. Pode haver algum sofrimento e simplesmente não há justificativa nesse tipo de experimentação em pessoas só porque alguém acha que quer perpetuar sua constituição genética. Mas o Dr. Panos Avos acredita que os especialistas em fertilidade como ele estão perfeitamente preparados para evitar os riscos. Fazemos fertilização in vitro em humanos há mais de 20 anos. E, portanto, sabemos mais sobre a medicina reprodutiva, como gerar uma criança ou um embrião num recipiente, transplantar para um útero e depois acompanhar essa gravidez para que ela siga corretamente, para que seja muito bem sucedida. E somos muito bons nisso. A moral da história é: a clonagem irá se tornar um dia apenas mais um caminho para a reprodução humana. Uma técnica que as pessoas vão procurar como um último recurso. A nossa pesquisa revela uma intensa oposição à clonagem, mesmo para os casais estéreis que não podem ter filhos de outra maneira. Quase 9 entre 10 pessoas pesquisadas na Inglaterra disseram que não seriam clonadas, mesmo que fossem totalmente estéreis. Os dinamarqueses fazem uma oposição ainda mais radical à ideia, mas 1/3 dos mexicanos apoiam a ideia da clonagem. Todo mundo vai ser modificado geneticamente e viraremos espécimes perfeitos. Acho que a clonagem não tem cabimento. Eu acho. Parece a praga que a minha mãe me rogou. Tomara que seus filhos sejam iguaizinhos a você. Não. Muitos de nós achamos a clonagem humana abominável, mas alguns acreditam que esse desconforto entre cientistas vai desaparecer assim que os primeiros passos tiverem sido dados. A comunidade científica está dizendo: não, isso é irresponsabilidade, é antiético clonar um bebê. Mas quando investigamos a fundo, os cientistas não estão de fato contra a clonagem, estão apenas dizendo que ela ainda não é segura, que ainda não está aperfeiçoada. Eles apenas se opõem àqueles pesquisadores que estão começando antes do tempo, porque isso não é seguro ou porque a comunidade científica ainda não deu a sua bênção. A única forma de interromper totalmente a clonagem humana seria impondo um boicote mundial. Você poderia se entregar com unhas e dentes a um boicote mundial desde que houvesse uma vontade internacional para fazer isso. Não basta dar de ombros e dizer: vocês não podem fazer isso, e deixar essa experiência acontecer.
Quando perguntamos se a natureza pode se vingar por experiências como a da clonagem humana, os mais preocupados são os habitantes de Taiwan e os poloneses. Os que menos se preocupam são os dinamarqueses. Cada passo da tecnologia tem seu preço. Não se pode negar que existe o risco de tudo isso se revelar desastroso de uma hora para outra. Mas me parece mais provável que o desastre venha da física, vamos dizer assim, do que da genética. Me assusto muito mais com a ideia de que o mundo possa acabar com uma explosão nuclear do que em consequência de qualquer tipo de desastre genético. Vamos ser realistas sobre as ameaças da genética. Elas existem, mas as esperanças são muito mais importantes. E essas esperanças são extraordinariamente promissoras. Desde a descoberta do DNA há 50 anos, acho que um dos maiores desenvolvimentos foi a habilidade de usar essa tecnologia para substituir muitos dos tecidos gastos do nosso corpo. Portanto, a esperança que temos é poder, durante a nossa vida, eliminar completamente a diabetes do planeta. Digamos que você sofreu um acidente de carro e perdeu um rim. Retiramos uma célula da sua pele e, usando essa tecnologia, construímos um rim novinho em folha. Haverá benefícios, mas é justo dizer também que haverá muito dano. Então, eu acho que uma abordagem responsável seria dizer que qualquer trajetória científica nova traz ao mesmo tempo custos e benefícios. Um passo para frente e um passo para trás. A nossa missão é fazer a grande pergunta, a questão socrática, todos os porquês, as questões éticas, os princípios sinceros. Só assim a jornada será um pouco mais benéfica, em contraponto a algum retrocesso para a humanidade. E está em nossas mãos fazer essas perguntas, ouvir as respostas. E então poderemos ter esperança de reter o controle daquilo que tantos acreditam que será a era da genética. Uma coisa com a qual não podemos nos deparar é a decepção. Não podemos confrontá-la dizendo a genética não vai fazer nada, vamos parar, ou a genética é perigosa demais, vamos parar com isso. Não temos outra opção senão continuar. E talvez daqui a 50 anos, eu espero, a genética vai me permitir voltar e olhar para trás, para o século da molécula do DNA. Versão brasileira Vox Mundi. A vida se manifesta de formas infinitas. O habitat de milhões de seres vivos. Lugar de beleza inigualável. E de total devastação. A natureza pode te colocar à prova. Quando surgem ulcerações, os pés ficam brancos como cera. Para mostrar que sua força de criação é igual ao seu poder de destruição. A investigação não existiria sem o ser humano. O cérebro segurando dois pensamentos incompatíveis ao mesmo tempo. A humanidade não sobreviveria se não fosse por seus avanços. Usando o que há de mais avançado na tecnologia de ressonância magnética e da computação. Ciência e homem se unem para mostrar do que somos feitos. Vamos descobrir como o corpo humano se adapta. E do que somos capazes. Descubra no Discovery Science. A inspiração pode vir de onde menos se espera. Observe ao seu redor. Estamos aprendendo com a tromba do elefante, com os tentáculos do polvo. Deixe sua marca.